Olá, turma! Meu nome é Ana Carolina, eu sou professora tutora da disciplina de Estatística. Preparei para vocês 4 exercícios de revisão da matéria dessa segunda etapa da disciplina. Bom, em primeiro lugar, em uma empresa, o salário varia de acordo com o grau de escolaridade exigida pelo cargo. A tabela abaixo apresenta o valor dos salários por escolaridade do cargo e as quantidades de funcionários de empregados em cada classe. Então veja bem, essa empresa teria 3 cargos diferentes. O cargo relacionado ao nível fundamental, que tem um salário de R$ 880, o cargo relacionado a nível médio, que teria o salário de R$ 1.200, e o cargo relacionado a nível superior, com o salário de R$ 4.000. Só que eu tenho uma quantidade de funcionários distinta para cada cargo. Então, no nível fundamental tem 80 funcionários, nível médio 340 e nível superior 580. Nessa tabela, quando eu faço o total de funcionários em cada classe, eu tenho o total de funcionários dessa empresa, que são 1.000. Então, o pedido desse exercício é determinar média, desvio padrão e coeficiente de variação dos salários praticados por essa empresa. Começando pela média. Quando a gente tem dados agrupados em tabelas de frequência, a gente sabe que para calcular a média, a gente pega cada valor da variável x, no caso o salário, e multiplica pelas frequências observadas na classe. Ao final, eu somo esses produtos e vou dividir pelo tamanho da amostra total. Então, pegando a tabela de volta, eu vou pegar cada salário. Quando eu tenho 80 funcionários com salário de R$ 880, eu não posso somar simplesmente esses salários para calcular a média. Eu tenho que levar em consideração que são 80 funcionários com esse salário. Então, eu faço 880 vezes 80, tenho R$ 70.400. Como eu tenho 340 funcionários com essa faixa salarial de 1.200, eu faço 1.200 vezes 340 e obtenho um total de R$ 408.000. Pegando R$ 4.000 vezes 580, eu vou ter R$ 2.320.000 para pagamento desses 580 funcionários. Então, eu vou somar esses produtos, obtendo R$ 2.798.400. Esse seria, então, o valor total de pagamentos de todos os 1.000 funcionários da empresa. Então, o cálculo da média seria esses produtos, a soma desses produtos dividido por 1.000, eu tenho uma média salarial de R$ 2.798,40. Então, o próximo passo seria o cálculo do desvio padrão. O desvio padrão a gente precisa da média. O desvio padrão é a diferença do valor do salário de cada indivíduo em relação à média. Essas diferenças elevadas ao quadrado vezes a frequência observada, dividido pelo tamanho da amostra menos 1, e ao final a gente faz a raiz quadrada. Então a gente vai obter o desvio padrão dos salários dessa empresa. Então a minha proposta é fazer esse cálculo passo a passo. Veja, a gente tem os salários, que é a variável x, o número de funcionários, que é a frequência que cada salário ocorreu. Então, primeiramente, eu vou fazer o centro do cálculo dessa equação, que é a diferença de cada indivíduo em relação à média salarial da empresa. Então, aqueles indivíduos que ganham R$ 880, 880 menos a média, que é de R$ 2.798,40. Vou obter a diferença negativa, no caso, R$ 1.918,40. Quer dizer que esses indivíduos recebem R$ 1.918,40 abaixo da média. Pegando o salário desses indivíduos de nível médio, R$ 1.200 menos a média, eu vou obter este resultado. Então, eles estão R$ 1.598,40 abaixo da média. E esses indivíduos que recebem R$ 4.000, R$ 4.000 menos a média, eles têm R$ 1.201,60 acima da média. Então, calculei essas diferenças, eu preciso elevar esses valores ao quadrado. Então, seria o primeiro passo. Primeiro passo, eu faço a diferença. No segundo passo, eu vou elevar esses resultados ao quadrado. Eu pego esse resultado e multiplico por ele mesmo, obtendo este valor aqui. Vou fazer isso para a segunda classe da tabela, para a terceira classe da tabela, obtendo este resultado. Se minha tabela tiver mais classes, eu vou repetir essa operação
quantas vezes forem necessárias. Bom, a equação me diz diferença de cada valor em relação à média, já fizemos o primeiro passo. Eleve esses valores ao quadrado, já fizemos esse segundo passo. E o terceiro passo, então, seria multiplicar esse resultado pela frequência observada. Afinal de contas, essa diferença em relação à média ocorreu 80 vezes, porque eu tenho 80 funcionários nessa classe. Então, eu pego este resultado e multiplico pela frequência, obtendo este outro resultado. Tá? Vou fazer isso também para a segunda e terceira classe da tabela e quantas classes foram necessárias de acordo com a tabela que você tiver. Então, aqui eu tenho, nesse terceiro passo, o resultado da diferença de cada valor em relação à média, elevado ao quadrado e multiplicados por suas respectivas frequências. Quando eu somo esses resultados, eu tenho o numerador dessa fração do cálculo do desvio padrão, certo? Então, o que nos resta agora é dividir pelo tamanho da amostra menos 1 e tirar a raiz quadrada. Então, eu pego esse resultado final, vou jogar aqui na equação. O tamanho da amostra são 1.000 funcionários, menos 1, temos 999, e quando eu jogo esse resultado, a raiz quadrada, eu obtenho o desvio padrão de R$ 1.415,10. Coeficiente de variação, uma medida importante de variabilidade. Ela é calculada através do desvio padrão dividido pela média vezes 100. O resultado do coeficiente de variação é uma porcentagem, certo? Então, quanto que o desvio padrão representa da média? R$ 1.415,10 é o desvio padrão obtido. R$ 2.798,40 é a média salarial dessa empresa. Multiplicando por 100, eu obtenho um coeficiente de variação de 50,57%. Segundo exercício, vamos supor a seguinte situação. O gerente de uma clínica dermatológica deseja comparar o tempo gasto para a execução de um determinado procedimento entre as equipes do turno diurno e noturno. Para isso, registrou durante um mês os tempos alcançados por seus funcionários. Então, veja, ele registrou quanto tempo durava os procedimentos da equipe diurna e quanto tempo demorava os procedimentos da equipe noturna. O que ele encontrou? A média da equipe diurna era de 38 minutos, com desvio padrão de 9 minutos. Enquanto que a equipe noturna tinha média de 32 minutos, com desvio padrão de 8 minutos. Qual das equipes apresenta tempos de execução mais homogêneos? Essa pergunta diz respeito à variabilidade, certo? Homogeneidade quer dizer que os valores são parecidos entre si. Quando eu tenho grupos de dados heterogêneos, quer dizer que os dados são mais dispersos em relação à média. Então, quando eu vou comparar a variabilidade de dois grupos que têm médias distintas, a medida adequada para fazer essa comparação é o coeficiente de variação. Eu não comparo através do desvio padrão, não. Veja que o desvio padrão da equipe diurna é de 9 minutos, enquanto que a equipe noturna tem 8 minutos de desvio padrão. Então, à primeira vista, podemos fazer uma interpretação equivocada que a equipe noturna teria os tempos mais homogêneos por ter menor desvio padrão. Mas a forma correta de comparar é através do coeficiente de variação. Quando eu calculo o coeficiente de variação da equipe diurna, desvio padrão 9, dividido pela média de 38 minutos vezes 100, eu tenho um coeficiente de variação de 23,68% para a equipe diurna. Enquanto que a equipe noturna tem desvio padrão 8, com média 32, vezes 100 tem um coeficiente de variação de 25%. Então, a equipe diurna seria aquela que tem tempos de execução mais homogêneos em relação à noturna, por ter menor coeficiente de variação. Essa é a forma adequada de comparar variabilidade quando eu tenho grupos distintos com médias distintas. Eu comparo através do coeficiente de variação. O exercício 3 é um exercício de probabilidade. Vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho uma fábrica de carros e que ela produz 500 mil carros, por exemplo, por mês, de um modelo popular. Os carros foram produzidos em 4 cores. Considere vermelho, branco, azul e cinza.
As quantidades de carros dessas cores foram 100 mil, 150 mil, 175 mil e 75 mil, respectivamente. Tá? 6 meses após os carros terem sido fabricados, verificou-se que 75 mil deles havia sido instalada uma peça com defeito. Desses 75 mil com defeito, 10 mil eram vermelhos, 10 mil brancos, 30 mil azuis e o restante de cinzas. E aqui eu peço para cálculo de vários tipos de probabilidade. Bom, a melhor forma para resolver problemas de probabilidade é você começar organizando seus dados em uma tabela. Então, aqui é o enunciado, eu vou organizar isso em uma tabela. São 500 mil carros, certo? Eles foram produzidos nas cores vermelho, branco, azul e cinza, sendo que deles 100 mil vermelhos, 150 mil brancos, 175 mil azuis e 75 mil da cor cinza. Destes 500 mil carros, 75 mil são classificados como defeituosos, tá? E a gente tem, dos defeituosos, 10 mil vermelhos, 10 mil brancos e 30 mil azuis. Somando esses valores, são 50 mil carros. O restante são de cinzas. Se eu tenho 75 mil com defeito e 50 mil já foi identificado a cor desses carros, os outros 25 mil só podem ser cinzas. Eu vou completar a minha tabela. Se eu tenho 100 mil carros vermelhos e 10 mil defeituosos, os outros 90 mil são bons, não tem defeito. Dos brancos, se eu tenho 150 mil carros, 10 mil com defeitos, significa que os outros 140 mil são bons. Se eu tenho 75 mil carros azuis, 30 mil com defeito, os outros 145 mil são carros considerados bons. Se eu tenho 75 mil carros cinzas, sendo que 25 mil apresentam defeitos, os outros 50 mil são bons. Então, uma vez que eu mapeei todas essas possibilidades, o cálculo das probabilidades fica muito mais simples. Veja, na letra A, eu perguntei, suponha que um carro seja escolhido ao acaso. Eu peguei qualquer um desses 500 mil carros produzidos por essa fábrica. Qual a probabilidade dele ter a peça defeituosa? A probabilidade é calculada através do número de possibilidades daquele evento de interesse sobre o número total de possibilidades, meu espaço amostral. Então, quantos carros têm defeito? 75 mil, dividido pelo total de carros, o total de possibilidades. Eu vou pegar um desses 500 mil carros. A probabilidade dele ser um carro defeituoso é 75 mil sobre 500 mil, eu tenho a probabilidade de 0,15. Lembre-se, probabilidade é um valor que varia entre 0 e 1. Tá? Quando eu multiplico o resultado da probabilidade por 100, eu posso falar em porcentagens. Equivaleria a dizer que 15% é a chance de sortear um carro qualquer e ele ser um carro defeituoso. Na letra B eu pergunto, suponha que um carro escolhido ao acaso seja cinza. Eu já sei que o carro é cinza. Qual a probabilidade dele ter a peça defeituosa? Uso a mesma definição de probabilidade, número de casos possíveis sobre o número total de casos. Aqui seria uma probabilidade condicional, porque eu já tenho a informação prévia de que esse carro é cinza. Então eu diminuo o meu espaço amostral. Não é qualquer um carro desses 500 mil produzidos, é qualquer um carro dentre esses 75 mil que são cinzas. Qual a probabilidade dele ter a peça defeituosa, dado que eu tenho informação de que ele é cinza? Então, a probabilidade é o número de casos, 25 mil, no total de 75 mil, que é o total restrito por essa condição, o carro é cinza. 25 mil dividido por 75 mil, a probabilidade de sortear um carro defeituoso, dado que ele é cinza, é de 0,3333. Então, probabilidade é um número decimal, como já conversamos, que varia entre 0 e 1. E quando eu tenho uma dízima periódica, que seria 333 reticências, eu limito a informação a 4 casas decimais. É a forma adequada. Então, a resposta em porcentagem seria que a probabilidade de sortear um carro defeituoso no grupo dos cinzas é de 33,33%.
Na letra C, a pergunta é: qual a probabilidade de selecionarmos um carro da cor branca e ter a peça defeituosa? Eu selecionei um carro qualquer. Qual que é a probabilidade dele ter essas duas condições simultaneamente? Quando eu falo e, eu estou falando de interseção. Os dois eventos ocorrem simultaneamente. O carro é branco e, além disso, ele tem a peça defeituosa. Quantos carros têm essas condições? 10.000 carros são brancos com a peça defeituosa, no meio de 500.000. Então, meu espaço amostral é qualquer um dos 500.000 carros. Neste caso, eu não tenho a restrição de que o carro seja branco ou que ele tenha peça defeituosa. Eu estou procurando a probabilidade de que ele tenha essas duas características simultaneamente. Então, pegando um carro qualquer, dentre os 500.000, esse é meu espaço amostral. Qual é a probabilidade dele ter as duas condições simultaneamente, ser branco e ter a peça defeituosa? Então, o número de resultados possíveis é 10.000 sobre o espaço amostral de 500.000. A probabilidade é de 0,02, ou seja, em porcentagem, é equivalente a dizer que 2% é a probabilidade de você sortear um carro qualquer e ele ser branco e ter a peça defeituosa. Na letra D, suponha que um carro escolhido ao acaso tenha a peça defeituosa. Qual a probabilidade dele ser vermelho? Então, veja, eu já estou dando uma informação prévia. Eu sei que esse carro tem a peça defeituosa. Não passa mais ao grupo de qualquer carro. Meu universo não são 500.000 carros. Eu tenho 75.000 carros apenas que têm a peça defeituosa. Qual a probabilidade dele ser vermelho? Dentre os 75.000 que tem a peça defeituosa, apenas 10.000 são vermelhos. Então, a probabilidade seria o número de casos, 10.000, dividido por 75.000, que é o total de possibilidades de carros defeituosos. A probabilidade é de 0,133333. Seria equivalente a dizer que a probabilidade de sortear um carro vermelho, sabendo que, dado que ele é um carro defeituoso, é de 13,33%. Bom, na letra E, suponha que um carro seja escolhido ao acaso. Qual a probabilidade dele ter a peça defeituosa ou ser azul? Aqui, quando eu falo, suponha que um carro seja escolhido ao acaso, eu não dei nenhuma restrição. Meu total são os 500.000, é qualquer um dos 500.000 carros, certo? Qual a probabilidade dele ter a peça defeituosa ou ser um caso azul? Quando eu informo ou, eu estou dizendo união, tanto faz. Ou ele é azul ou ele é defeituoso. Qualquer uma dessas duas características satisfazem a minha condição de interesse. Então, quando eu falo do conjunto união, probabilidade de ter defeito ou ser azul, eu faço a probabilidade de ter defeito, mais a probabilidade de ser azul, menos a interseção, que são os azuis defeituosos. Então, qual é a probabilidade dele ter defeito? A gente já fez na letra A. Seriam 75.000, que é o total de defeituosos, sobre 500.000, que é o total geral. Qual a probabilidade dele ser azul? Azul é qualquer um destes. 175.000 dividido por 500.000. E qual que é a probabilidade dele ter as duas informações simultaneamente? Ele é um azul defeituoso. São 30.000 que tem essa condição no total de 500.000. Então, vou fazer a probabilidade de defeituoso dar 15%, 0,15. A probabilidade de ser azul é de 35%, 0,35. E a probabilidade de ser um azul defeituoso é de 6%, 0,06. Então, eu somo as probabilidades de ser defeituoso e ser azul e subtraio a probabilidade de ser um azul defeituoso, resultando em 44% é a probabilidade da união. Ele é azul ou defeituoso. Essa subtração ocorre pelo fato de que quando eu pego o total de defeituosos, os 75.000, eu estou pegando esses azuis. E quando eu pego o total de azuis, eu estou pegando esses azuis defeituosos de novo.
Então, eu preciso subtrair para que esses 30 mil não sejam contados duas vezes no cálculo da probabilidade. Ele pertence ao grupo dos azuis e pertence também ao grupo dos defeituosos. Então, ele já está sendo contado nessa probabilidade e de novo nessa outra probabilidade. Então, eu subtraio uma vez esse grupo para ele não ficar redundante. A quarta questão, também sobre probabilidade. Aqui a gente vai considerar os eventos independentes. Suponhamos que nós temos 10 mil bilhetes vendidos em uma loteria e 5 mil em outra loteria. Para cada uma tendo apenas um ganhador, um bilhete é premiado. Um homem tem 100 bilhetes de cada loteria. Ele comprou 100 bilhetes da loteria A e 100 bilhetes da loteria B. Qual a probabilidade de que ele ganhe exatamente um prêmio? E qual seria a probabilidade dele ganhar alguma coisa? Então, veja bem. Primeiro, a gente tem que lembrar que se ele ganha o prêmio na loteria A, não influencia em nada a probabilidade dele ganhar na loteria B. Essas loterias têm probabilidades independentes. Se são eventos independentes, tem uma propriedade muito importante, que a interseção de eventos eu faço através da multiplicação das probabilidades. Então, veja, na letra A, eu estou perguntando a probabilidade que eles ganhem exatamente um prêmio. Não especifiquei qual, então pode ser ganhar só a loteria A ou só a loteria B. Bom, vamos pegar a loteria A. Qual que seria a probabilidade dele ganhar? 10 mil são o total de possibilidades, o total de bilhetes que são vendidos nessa loteria. Se ele comprou 100 bilhetes, a probabilidade dele ganhar seria 100 sobre 10 mil. Ele tem 0,01 ou 1% de chance de ganhar nessa loteria. Se a probabilidade dele não ganhar seria 1, que é o total, menos 0,01. Ou seja, são eventos complementares. Ou ele ganha, ou ele não ganha. Se eu tenho 1% de chance dele ganhar, ele tem 99% de chance dele não ganhar na loteria A. Quando eu olho para a loteria B, são vendidos apenas 5 mil bilhetes. E ele comprou, equivalentemente à loteria A, 100 bilhetes. A probabilidade dele ganhar seria 100 sobre 5 mil. Então, 100 dividido por 5 mil, eu tenho 0,02, ou seja, 2% de chance dele ganhar na loteria B. Se eu tenho 2% de chance dele ganhar, eu tenho o complementar, 1 menos 0,02, 98% de chance dele não ganhar nessa loteria. Certo? Bom, agora a gente vai resolver a questão A. Aqui eu estava apenas identificando as probabilidades de ganhar e não ganhar em cada uma das loterias. A pergunta da letra A é: qual a probabilidade dele ganhar exatamente um prêmio? Bom, para ele ganhar só um prêmio, ou ele ganha na A e perde na B, necessariamente ele ganha só na A e perde na B, ou ele ganha na B e perde na A. Então, eu tenho que somar essas duas probabilidades, ganhar só na A ou ganhar só na B. O que seria ganhar só na A? Para ele ganhar só na A, ele tem que perder na B. Como esses dois eventos são independentes, eu vou multiplicar a probabilidade de ganhar na A vezes a probabilidade de não ganhar na loteria B. A probabilidade de ele ganhar só na B seria: eu ganho na loteria B e vou perder na loteria A, não vou ganhar necessariamente. Então, probabilidade de ganhar na loteria B vezes a probabilidade de não ganhar na loteria A. Qual que é a chance de ganhar na loteria A? 1%. Já havíamos identificado. Qual que é a probabilidade de não ganhar na loteria B? 98%, como já havíamos identificado também. Vou somar a probabilidade de ganhar só na loteria B. Ele ganha na loteria B, que tem a chance de 2%, e não ganha na A, que tem a chance de 99% dele não ganhar na loteria A. Então, eu faço essas multiplicações e somo. Então, eu tenho, ao final, aquela resposta para a minha pergunta. Qual é a probabilidade dele ganhar exatamente um prêmio? Ou ele ganha só na A ou só na B. E a probabilidade disso é de 0,0296. 2,96%
de chance dele ganhar um prêmio quando ele compra 100 bilhetes de cada loteria. Na letra B, a pergunta é: qual que é a probabilidade dele ganhar alguma coisa? Alguma coisa, para mim, tanto faz. Ou ele ganha na A, ou ele ganha na B, ou ele ganha nas duas. Ele só não pode perder nas duas. Então, para eu não ter que fazer o cálculo de 3 probabilidades e somá-las, eu vou fazer pelo complementar. Seria um atalho. Ambas as formas de resolução vão chegar no mesmo resultado. Então, eu vou pegar a probabilidade dele não ganhar nada, ou seja, ele vai perder nas duas loterias, vou fazer 1 menos essa probabilidade. Vou fazer pelo complementar. 100, que seria 100% a probabilidade 1, menos a probabilidade dele não ganhar nada. Ou ele não ganha nada, ou ele ganha alguma coisa. Então, a probabilidade dele não ganhar nada, eu calculo pela probabilidade de não ganhar na loteria A e, interseção, não ganhar na loteria B. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, seria a probabilidade de não ganhar na loteria A vezes a probabilidade de não ganhar na loteria B, uma vez que essas duas loterias são independentes uma da outra. A probabilidade de não ganhar na A, nós identificamos que é de 0,99. A probabilidade de não ganhar na loteria B, nós identificamos que é de 0,98. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 0,9702. E pela probabilidade complementar, a probabilidade de ganhar alguma coisa é de 0,0298. 2,98% de chance dele ganhar alguma coisa. Ou na A, ou na B, ou em ambas as loterias simultaneamente. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham um bom resultado nessa segunda etapa. Estou torcendo por vocês. Um abraço.